Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a este canal, você está aqui no canal O Gnóstico. Eu sou Robson Macias. Uma das perguntas que tem sido feitas, mas antes de eu continuar, deixa eu dizer para você aí, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe os vídeos, que você vai ajudar muita gente a encontrar o caminho da verdade. Começar a abrir as portas, tá? Uma flecha que a gente possa ver a luz, ok? Muito bem. Então, uma das coisas que tem sido muito questionada é por que esses seres, chamados agora não humanos, lembre-se, não é mais extraterrestre, certo? É não humanos. E agora não se chama mais nem de disco voador, nem de UFO e nem de OVNIs. Agora são UAPs. Ok? E quando se muda o nome de alguma coisa e o conceito de alguma coisa é porque tem algo que precisa ser mudado. A compreensão. Então eles estão querendo imprimir a compreensão em nós de que a coisa não vem de fora da Terra. O grande problema é que eles vão ter que sentar e explicar para a humanidade, né? Dizer assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, eles sempre estiveram aqui, né? Eles estavam aqui o tempo todo em outras terras, no mundo subterrâneo, no mundo aquático, no mundo atmosférico, né? Tudo aquilo que nós chamávamos de mito e lenda, vocês vão ter que entender que é verdade. Aí o primeiro choque vai cair por terra a visão. A primeira coisa, a visão de religião, a visão cosmológica, a visão antropológica, a visão sociológica, tudo isso vai ruir. Uma das coisas que muita gente não percebe é que os grandes governos no mundo, ninguém está falando do governo brasileiro, não. O governo das grandes potências, eles são totalmente controlados. Os caras não mandam nada. Tá? Então, eu quero dizer para vocês assim, ó. Enquanto a gente não mudar a nossa compreensão de universo, nós vamos ficar perdidos, tá? Ok? E eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui e olha bem aqui, ó, esquema cabalístico, tá? Dos 4 mundos. 4 mundos. Só que a cada 4 mundos aqui, 1, 2, 3 e 4, você verá 10 esferas. Nesse mais 10 esferas, nesse mais 10 esferas. Tá? Nesse mais 10 esferas. A própria Cabala diz que existem 270 mundos. Tá? Alguns estão falando em 178 mundos, no caso da Terra infinita. Tá? Então, a compreensão que a gente tem, pessoal, de cosmológica, é o grande problema. Porque
fizeram a gente engolir uma ideia de coisas do tipo há bilhões e bilhões de anos, há 50 bilhões de anos, há 300 bilhões de anos, tudo é bilhões, 800 bilhões, né? Aí disseram que o universo todo, a idade do universo era 13,8 bilhões, né, de anos. Aí o James Webb vai lá e chega lá e em tese não deveria haver nada, porque se começou a... Então, a gente sabe que eles estão preparando todo um enredo para dizer para nós que tudo que se tinha de ideia era tudo. Outra coisa que você precisa aprender, nós vivemos num simulador. O que nós estamos vendo é simulação. Há uma simulação a respeito da Terra, do universo. Tá? Então essa simulação, ela é até meio difícil de ser explicada, porque ela esbarra em vários problemas, tá? Que as pessoas não querem que você saiba, né? Eu tinha até alguma coisa por aqui, mas não me lembro se está aqui, né? Mas assim, você vive numa realidade simulada. A Terra ela é bem maior, né? O seu campo, tá? Ela é bem maior. Ela não tem formato de pizza, definitivamente não, tá? Certo? Mas ela é como uma grande rocha, com aspectos bem diferenciados. Completamente diferente. Tá? É difícil a gente falar sobre esse assunto, porque tem pessoas no canal que acham que a Terra é esférica. Então, eu respeito. Há aqueles que acham que a Terra é redonda, formato de pizza com uma cúpula em cima. Respeito. Tá? Agora, o que a Terra não, de fato, ela não é esférica. Ela não é esférica. Então, essa compreensão de universo que foram enfiando aos poucos na nossa cabeça, tá? Ao tirarem a Terra do centro do universo, porque aí o centro do universo não é somente a Terra em si. O centro do universo é o antropos, é o homem. Então tem um monte de história mal contada e que eles sabem que é mal contada. Então eles têm que criar uma alternativa de como é que eles vão explicar para a humanidade que tudo que eles falaram não é real. Que tem um simulador produzindo um monte de coisa, inclusive produzindo esse aspecto que nós temos da Terra. Mas isso a gente vai, ao longo do vídeo, mostrando para vocês. O que eu vou falar agora com vocês é sobre o seguinte. Vamos aqui. E eu vou ler aqui um artigo muito interessante. A parte 6 deste artigo. Porque o artigo diz assim, porque eles são secretos. E aí ele diz o seguinte, porque os OVNIs, tá?
não pousam no gramado da Casa Branca? Por que os ocupantes alienígenas não saem e dizem: leve-me a seu líder? Por que eles não fazem contato formal? Tá? São perguntas pertinentes que todo mundo se faz. Ok? Essas perguntas óbvias que as pessoas têm feito há anos merecem consideração cuidadosa. No entanto, as perguntas em si são problemáticas. Porque, olha só, porque se baseiam na suposição de que os alienígenas querem se tornar conhecidos, estabelecer contato com humanos e falar com nossos líderes. Essa suposição é incorreta. A evidência em torno do fenômeno OVNI e abdução aponta fortemente não para a revelação, mas para a ocultação como objetivo. Então, meus queridos, ao contrário do que se imagina, eles, os não humanos, sempre optaram por ficar oculto. Não é que, olha, nós queremos contato com os humanos, mas infelizmente os humanos não querem. Não, não é isso não. A primeira coisa que a gente tem que começar a questionar é as abduções. A abdução é rápido. A abdução não é sedução. Sedução é quando um ser chega com o outro e tenta convencer o outro a fazer alguma coisa. A abdução é rápido. É raptar alguém para fazer implante, para extrair elementos dentro do corpo, óvulo, esperma, tá? É isso que eles fazem, ok? Então, é por isso que eu digo o seguinte: todos os seres extraterrestres são maus? Não. A questão não é se é mau ou bom. A questão é ético ou não ético. Use mais essa expressão. Existem seres, principalmente os greys, os cinzentos, eles fazem a maioria do trabalho sujo para os greys maiores, que os reveladores chamam eles de ghouls, não de greys. Tá? Até porque os greys têm em torno de 2 subespécies. Uma, inclusive, é esverdeada, com os olhos vermelhos diferentes. Tá? Então, é preciso que a gente analise isso com muito cuidado. Mas agora eles estão aparecendo aí aos montes. Bem, em primeiro lugar, resta perguntar quem são estes seres, porque são raças diversas. Os custódios, os Anunnaki, tá? Os Grus, os Merfins, são raças diversificadas. E ninguém sabe precisamente hoje quem são esses seres que estão se manifestando aí. Tá? E é por isso mesmo que a gente tem que ter cuidado, porque algumas pessoas dizem: será que são todos os extraterrestres são arcontes? Não. Mas os arcontes são não humanos. Ok? Também não vale colocar esse rótulo de anjos caídos. Os não humanos são néfilins.
São anjos que desceram lá no Monte Meru, só que no livro de Enoque diz o nome de outro monte, né? E lá fizeram um acordo e tal, e isso assado, inclusive aí. Tá bem. Então, a partir de agora, tudo o que eles, os fundamentalistas religiosos, fazem é dizer são demônios. Demônios que estão preparando a vinda do anticristo. Isso é um discurso que está por aí, na boca deles. Tá? Porque na cabeça desse pessoal, da loucura desse pessoal, está que os anjinhos, os anjos do Senhor, são todos os, sabe? Que na verdade são os anjos de Javé, são todos robóticos, são todos manipulados por Javé, entendeu? Aí eles acham que esses anjinhos batem as asas, né? Chegam nas igrejas, aí eles, para expulsarem demônio, começam a gritar: pega a tua espada, Miguel, dá uma espadada nesse demônio e tal. Então virou um caso de loucura. Porque se eles soubessem quem é Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, todo esse povaréu aí, e o que eles são de verdade, esse pessoal nem brincava com isso. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos continuar a leitura aqui só para a gente não perder o fio da meada. Por que os alienígenas, tá, querem manter o fenômeno OVNI e a abdução em segredo? Pergunta, né? O sigilo beneficia alienígenas e confunde os humanos. Esconde os fatos e alimenta especulações sem fim. É responsável por prolongado e rancoroso debate sobre proponentes, né, desqualificadores sobre a legitimidade do fenômeno. O segredo também tem uma influência poderosa e negativa, tá, sobre os abduzidos. Isso faz com que eles, tá, e o público questionem a sanidade. Sem sigilo, não haveria controvérsia sobre os OVNIs e abduções. Então, há um pacto de sigilo, tá? Não só por parte dos OVNIs, mas dos não humanos, mas também por parte de grupos humanos que sabem da existência deles. Tá? No entanto, milhões de pessoas em todo o mundo observam OVNIs. Numerosas fotografias, filmes e vídeos OVNIs resistiram ao teste de análise científica. Traços de radar fazem parte de evidências concretas e há muitos anos. Como podemos reconciliar todas as evidências evidentes com uma política de sigilo? Pergunta, né? Em uma última análise, os avistamentos de OVNIs não comprometem o sigilo. É impossível basear a análise das modificações e objetivos dos alienígenas nos avistamentos de OVNIs, tá? E ocasionalmente de seus ocupantes. Devemos concluir, então, que os alienígenas ditam ativamente os termos nos quais podemos estudá-los. Eles escolheram não pousar no gramado da Casa Branca. Eles escolheram não fazer contato explícito. Tá? Então, o que o autor está dizendo?
que a questão não está em que os humanos tenham dito para eles, olha, não, vocês não têm que fazer. Eles optaram por não fazê-lo. E isso é bom sinal? Não, não é bom sinal. Não é bom sinal. Porque ao longo da história, desde que o mundo é mundo, desde que a Terra foi criada, desde que a Terra foi fabricada, eles estão aqui interferindo constantemente na história dos humanos, fazendo mudanças genéticas, alterando, criando doenças, tirando doenças, aumentando padrões vibratórios, induzindo, abduzindo, desaparecendo com pessoas. Tá? A questão é saber por que eles querem e estão fazendo isso, qual o medo que eles têm dos humanos, porque alguma coisa pode estar no cerne disso tudo. Tá? Dizer que não existem seres extraterrestres hoje é uma burrice. Dizer que não existem seres não humanos é burrice. É burrice. Dado as evidências que se tem na Bíblia, no Bhagavad Gita, tá? No Alcorão, falando dos djinns, né? Então, todos esses seres, djinns, shedins, devas, elementais, daimons e por aí vai, Anunnakis, Elohim, Oanes e etc., todos estes seres e mais outros tantos, tá? São seres que de alguma forma resolveram se isolar da humanidade, dos seus irmãos humanos, porque eles vêm do mesmo Criador. Ninguém se iluda disso. Tá? Muito bem. Então, quando as pessoas começam a dividir, e aí um diz, tem 49 raças, o outro vem e diz, olha, tem 100 e poucas raças, outro tem 12 raças, outro não sei o que é raça. Eu não vou entrar nessas bobagens de pessoas que estão dizendo por aí, nós temos um acordo com 49 raças. Eu não vou entrar nisso. Primeiro que eu acho que é muito ser arrogante alguém que se dispõe a dizer que eu tenho olha, nós temos 40 na verdade. Fora essas raças, mais os dimensionais que estão. Então, sinceramente, acho que as pessoas deveriam baixar um pouco a bola, porque elas sabem que elas estão correndo risco também. Elas sabem que a uma hora dessa vai cair toda essa como diz a linguagem popular, essa mormotice vai cair. Tá? Porque esses caras ficam por aí dizendo o seguinte, eles se manifestam, eles coisam não sei o que, pá. Prestem atenção no que eu estou dizendo hoje para vocês, nesse vídeo. Eles vão aparecer porque há uma mudança, gente, no campo eletromagnético da Terra que vai alterar completamente as coisas. Que vai colocar a Matrix em choque. Que vai colocar esse holograma histórico em desajuste. Tá? Esse simulador. Aí nós vamos perceber que a Terra não é assim, que o universo também não é assim, e aí por diante aí o resto tudo vai desmoronar. Sabe quando você toca no primeiro pedrinha aqui do dominó, e ele vai caindo,
É assim que vai acontecer. E não há quem possa impedir. Nem Biden, nem Putin, tá? Nem Xi Jinping, nem Emmanuel Macron. Nenhum desses vai impedir o que vai acontecer. E eles sabem disso. E não adianta eles ficarem distraindo os humanos com tolices. Tá? Eles sabem disso. Eles sabem de quem eles recebem ordem. Tá? Alguns países, alguns presidentes, tá? São completamente controlados. Simples. Tá? Os Enquitem, Lilitas, Cainitas e por aí vai, Adapitas, tá? Adamitas e híbridos e por aí vai. Tá? Então, fiquemos atentos. Tá? Fiquemos atentos. Tá? E aí ele vai... Vamos continuar bem aqui, porque ele vai colocar algumas coisas, alguns esclarecimentos. Eu não vou ler, claro, todo o artigo, porque não seria adequado. As primeiras hipóteses. Tá? Um avistamento, qualquer avistamento, pareceria inconsistente com uma política de sigilo. Se os alienígenas tecnologicamente superiores desejassem manter seu segredo, pode-se argumentar que eles impediriam que as testemunhas os vissem. Mas a partir do final da década de 40, os pesquisadores lutaram com o enigma de que por que os OVNIs não fazem contato formal. Eles ofereceram várias hipóteses sobre o não contato. As primeiras teorias invocavam a hostilidade humana, tá? E não a interferência ética. O reconhecimento e várias combinações desses três. Tá? A hipótese dos humanos hostis sugeria que os OVNIs eram clandestinos porque temiam a opressão humana, a agressão humana. Casos de pilotos de caça e jatos encontrando OVNIs no ar e querendo atirar neles, ou realmente atirando neles, deram credibilidade à ideia de que os alienígenas acreditavam que éramos uma espécie hostil, que representava uma ameaça para as suas espaçonaves. Tá? Lembre-se que o nome é UAP agora. Tá? A hipótese dos humanos hostis estava particularmente em voga quando a América estava envolvida com a mentalidade militar da Segunda Guerra Mundial, o conflito coreano e a Guerra Fria. E foi influenciada pelas ideias antropológicas então vigentes de que o homem era o animal naturalmente agressivo e guerreiro. Tá? A primeira reação da humanidade à visitação extraterrestre, pelo menos em nível institucional, seria usar força militar para controlar e destruir os OVNIs, ou manter à distância, tá, uma espécie alienígena avançada e, presumivelmente pacífica, evitaria conflitos. Como analisa a Força Aérea, né, James Lipp disse em 1949, é difícil acreditar que qualquer raça tecnologicamente talentosa viria aqui, tá, exibiria sua habilidade de maneiras misteriosas e simplesmente ir embora. Lipp sugeriu que, abre aspas, a aparente falta de propósito nos vários episódios também é intrigante. Apenas um motivo pode ser atribuído, que os astronautas estão sentindo nossas defesas sem querer ser beligerantes. Tá? Essa história recebeu expressão popular
pela primeira vez no filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou, no qual o OVNI pousa perto da Casa Branca e os militares dos Estados Unidos, armados com armas e tanques, tá? E tanques, imediatamente cercaram, tá? Um soldado com no gatilho atira e fere o extraterrestre depois que ele emerge do disco voador. Quando o alienígena escapa, ele completa sua missão na Terra apenas vivendo incógnito com os humanos. Evita o contato aberto, era visto como uma reação preventiva à nossa hostilidade inerente. Os primeiros pesquisadores também apresentam a explicação de reconhecimento para sigilo alienígena. O pesquisador pioneiro de OVNIs, Donald Cahill, em seu livro de 1950, tá, diz o seguinte: avançou a ideia de que a Terra está sob observação periódica de outro planeta ou outros planetas há pelo menos 2 séculos. Essa inspeção são parte de uma pesquisa de longo alcance e continuará indefinidamente. Nenhuma tentativa imediata de contato com a Terra parece evidente. Pode haver, tá, algum bloqueio desconhecido para fazer contato, mas é mais provável que os planos dos astronautas não estejam completos. De acordo com esse escritor, tá, diz o seguinte: se descobríssemos que a outra espécie era hostil ou beligerante, iríamos para o próximo planeta. Com base na teoria desse escritor, o investigador de OVNIs canadense Hubert Smith especulou em 1953 que quando os ocupantes de OVNIs, ou UAPs, descobrirem que somos um povo guerreiro, eles partirão porque somos muito primitivos para seus padrões. Para Smith e outros pesquisadores, os ocupantes do OVNI eram antropólogos praticando uma política de não interferência quando encontravam uma sociedade tribal, desconhecida anteriormente. De acordo com a teoria, os alienígenas tinham a possibilidade moral de proteger a humanidade dos problemas que o contato entre as espécies poderia trazer. Tá? Então você vê que essa discussão sobre os extraterrestres, os não humanos, por que esbarra em muitas situações? Esbarra em questões antropológicas, esbarra em questões religiosas. Então, a pergunta é: por que é que eles, né, não quiseram fazer esse contato? Não é porque eles não quiseram fazer esse contato. A gente tem que se perguntar por que eles pararam de fazer o contato. Porque até então, a gente sabe que a raça pré-diluviana teve contato com esses seres. E se você ver meus vídeos, tá, na entrevista com o Racharan, ele vai falar sobre isso. Segunda coisa importante dizer, tá, eles continuaram a fazer interferências na Terra e de repente eles resolveram se ocultar. Qual a razão? Qual o motivo, né, que esses seres não humanos, que eu chamo de arcontes, tá,
por que é que eles, né, resolveram de uma hora para outra parar de fazer interferência, né, pelo menos de forma explícita. No entanto, nós sabemos que não parou as abduções. As abduções continuaram e foram só aumentando. Depois, tá, avistamentos começaram a ser mais intensos. Então, por algum motivo, eles estão aqui. Tá? A pergunta também é importante a gente fazer é: se esses seres são tão bons e têm uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, por que é que eles não ajudam a humanidade e não ajudaram na época da pandemia? Por que esses seres não chegaram e ajudaram a humanidade a não perder tantas vidas? A explicação talvez esteja de que, por mais difícil que isso pareça, você viu o vídeo Comedores de Alma? Então você vai entender. Parece que de tempos em tempos é preciso fazer sacrifícios humanos. E parece também, se a gente for fazer uma análise, que eles têm uma política, junto com os governos humanos, de que os mais fracos têm que morrer e sobreviver os mais fortes. Porque esse é o processo evolutivo. Os mais fortes têm que sobreviver. Os mais fracos têm que ser eliminados. A outra coisa que também parece estar em volta a isso é que a gente vê que parece que há um controle sobre o aumento populacional. Tá? Porque quanto maior a população, mais consumo de energia. Tá? E as ameaças que isso causa a esses seres. Né? Precisa ser dito isso. Tem um escritor, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele vai falar, ele tem um livro, O Rei do Mundo, em que ele fala sobre Shambhala, né? A cidade intraterrena, né? E que os seres que vivem lá é que, na verdade, governam o mundo. Tá? E dizer, e eu quero deixar claro isso aqui para vocês, que não existem seres morando na terra de baixo, é mentira. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Como é que joelho debaixo da terra vai se dobrar se não tem ninguém lá? Se debaixo da terra está só os mortos. Então, o apóstolo Paulo tinha consciência de que existia, tá, esse lugar. Certo? Que os antigos chamavam de Sheol, os gregos chamaram de Hades. Tá? E tinha uma região mais inferior ainda, que era chamada de
Tártaro. Tá? Aonde estavam lá supostamente aprisionados seres, né, que desobedeceram a Deus. Então, diz também o apóstolo Pedro que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Qual espíritos em prisão? Aqueles da época de Noé, que pereceram nas águas do dilúvio. Eles estavam em um mundo e que Jesus desceu e foi lá pregar aos espíritos em prisão. Tá? Onde estavam eles? É por isso que houve aquela história do tal do lugares inferiores, ínferos. Quer dizer, Jesus desceu aos ínferos, aos lugares inferiores da terra, e foi falar lá com o pessoal que habitavam essa região. Né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar isso, que é muito interessante a gente olhar. Né? Eu aqui não quero fazer nenhuma análise teológica, eu estou apenas usando as informações que hoje nós temos, né? Que hoje nós temos e vamos ver aqui. É difícil encontrar, sim, mas a gente vai tentar encontrar. Vamos ver aqui se é na segunda carta de Pedro, tá? Se não for, depois a gente procura, em outro vídeo a gente comenta, tá? Ok, eu não achei aqui, meus amigos, mas é importante a gente entender isso aqui, tá? Então, quando Jesus vai aos lugares inferiores, ele vai a um lugar possivelmente controlado por seres não humanos. Tá? Por exemplo, o Evangelho está cheio de histórias de Jesus expulsando demônios. Só que demônio na compreensão cristã está errado, equivocado, porque a palavra grega daimons queria dizer espíritos, divindades, tá? Espíritos tutelares, eles podiam ser éticos ou não éticos. Ok? Eles eram seres que viviam num universo paralelo, hiperdimensionais, né? E vejam que eles próprios conhecem perfeitamente Jesus. E tudo que o Evangelho mostra não é possessão, é abdução. Porque esses seres de natureza arcônica, eles eram capazes de manipular a mente das pessoas.
Ok? Então, aqui não tem nada de espiritualismo, não. Aqui tem simplesmente quem eram os daimons. São seres não humanos. Quem eram os malachim, ou os mensageiros? Não humanos. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Tá? E aqui eu vou aproveitar para mostrar algo interessante para vocês. Tá? Veja, quando a gente entende que nós estamos vivendo numa terra bem aqui, ó, tá? Mas que tem uma totalidade de outras terras, tá? Isso aqui é a barreira de gelo aqui, tá? E vocês veem que há vários chamados domos, né? Mas que na verdade são anéis, aqueles anéis que eu sempre falo, onde os planetas estão localizados para servirem apenas de sinais. Eles são estrelas errantes. Observe isso aqui, porque isso é muito interessante, gente. Tá? Nós estamos dentro de uma área dessa aqui, ó. E essa coisa é muito alta. Evidente que aqui está a atmosfera, a estratosfera, tudo quanto é fera está aqui, né? Certo? E os planetas, a Lua, tal, eles servem apenas de sinais, ok? Não sei se está dando para você entender o que nós estamos tentando abordar aqui. Então, da onde esses seres estão vindo? Esses seres não estão vindo daqui do espaço exterior. Eles estão vindo exatamente de regiões dessa nossa grande Terra. Ok? Certo? Aqui, ó, vou mostrando, algumas coisas eu vou comentar, outras eu não vou apenas passar. Tá? Mas, mais ou menos, né? Uma terra muito extensa, muito grande. Né? Eu estou mostrando esses vídeos aqui porque eu não sei se vocês já perceberam, mas de um tempo para cá começou a vazar vídeos mostrando fotos desse tipo aqui, ó, desses seres que supostamente estão aparecendo, tá? Esses objetos perto do suposto Sol queimando feito uma labareda, tá? Tá? Vocês veem aqui que aqui é o Monte Meru, que é o Polo Norte, né? Certo? Possivelmente aqui existia um grande Éden. Vejam que nesse mapa aqui, tá? A Terra está bem aqui, mas olha a quantidade de continentes fora desse espaço aqui que nós conhecemos. Tá ok? Mais um exemplo, mais outro exemplo de que há várias terras ou vários mundos, tá? Eu não vou parar para comentar cada detalhe, tá, amigos? Só para dar uma demonstração de que a gente tem que estar atento, porque esses seres não são seres que estão vindo de um espaço exterior, tá? Mas de um planeta que é cheio, tá, de locais de vida, né? Vamos lá. Os védicos acreditavam que isso tudo aqui se chamava Bhumandala. Tá? E aqui dentro desse espaço aqui
existiam as Dvipas, que eram ilhas separadas por oceanos. Talvez aqui na frente te tenha uma foto bem melhor para explicar, mas essa aqui dá uma noção aqui, ó. Tudo circula em torno de uma terra com anéis, olha aqui, ó. Com muitos anéis. Vamos passar um pouquinho mais para frente, olha. Os védicos acreditavam nisso aqui, tá? Numa terra. Essa aqui é a parte da Terra, do planeta que nós chamamos de Terra. E nós, olha só, a Terra é grande, tá? E aquilo que nós chamamos de planeta Terra está bem aqui, ó, Bharatavarsha, bem aqui. Para vocês terem uma ideia. Olha o resto de quantas coisas tem, ok? E esse aqui é o Monte Meru, tá? Grande Meru. Tá? E aqui é em cima do Monte Meru. Supostamente é daqui, aqui são as cidades sagradas. Era em cima deste Monte Meru que supostamente foi feito o Grande Éden, aonde Adão e Eva estavam, né? Certo? Algumas histórias dizem isso. Tá? Vamos lá. Vejam só, olha, a divisão aqui, ó, tá? Você vai pegando desde o 1 aqui, ó, tá? A Jambutvipa, que é aqui, você vai desde o número 1, tá? O Grande Oceano, Monte Meru, aqui, número 3, tá? Bharatavarsha, número 4, tá bem aqui, aonde é a nossa terra, onde nós habitamos, tá? Certo? 5 é a Plakasadivipa, tá? Bem aqui, ó, já tem terra aqui, ó. Olha a área de terra aqui, olha aqui. Tudo isso aqui são terras divididas por oceanos. É claro que os védicos deram nomes a esses oceanos. Oceanos de leite, oceano de não sei o que, tal, tá? Para dar um entendimento diferente, tá? Então eles acreditaram, mas não é por isso que a gente vai dizer que não é assim. Os reveladores falaram para mim que tem muita similaridade com isso, tá? Muita similaridade com isso, mas também tem outras atenuantes, né, com relação a isso. Vamos lá, seguir aqui. Nem vou falar desses outros seres aí. Então aqui, ó. Então aqui ele está fazendo o quê? Olha só. O Meru, as diversas terras divididas por, né? Aí abaixo da terra tem a Tala, Vitala, Sutala, Tala, Mahatala, Rasatala e Patala, tá? Tudo aqui são subterrâneos, tá? Áreas subterrâneas onde tem habitações, aonde tem seres, né? Aonde tem seres. Olha aí, ó. Ok? Olha só. Modelo. E vejam aqui as esferas, tá? As esferas são aquelas que eu sempre mostro para vocês, tá? Isso aqui é a última esfera do universo. Tá? Essas esferas aqui são essas esferas que eu sempre mostro para vocês aqui. Para quê? Para que vocês entendam que como nós estamos vivendo numa simulação, tá? Olha aqui, ó. Tá? Essas esferas são essas esferas lá. Como nós estamos vivendo numa simulação,
tá? Num simulador, eles projetam para nós uma Terra ilusória. Tá? E aqui a gente vê que, olha aqui, ó, tá? Nós estamos num pedacinho bem aqui, enquanto existe tudo, e os anéis estão aqui, ó. Tá? Vamos continuar aqui só para me dar uma ideia. Também não vou falar sobre essa foto. Aqui, né? Aqui tem uma mais esclarecida, né? Monte Meru. E nós estamos bem aqui em Baratavassa. Essa aqui é toda a parte da Terra que nós conhecemos. Olha quantas outras partes de Terra tem aqui. Só nessa nossa área aqui, gente. Não está se contando para cá com os anéis. Não é? Então, observem quantas terras. Então, é isso que a gente tem que começar a ver, que o grande medo desse povo, tá, é o seguinte: o que nós vamos dizer para eles? Quer dizer, esses seres não são extraterrestres, não são de fora da Terra. O nosso universo ou sistema Terra é bem maior do que nós supomos. Nós vivemos numa simulação. Tá? O que eles menos querem é que a gente chegue no Polo Norte e no Polo Sul. Por quê? Porque lá eles são os pontos aonde estão os simuladores. E é por meio, tá, do Polo Sul, tá? Mas não o Polo Sul da Terra esférica, o Polo Sul e o Polo Norte, que esse pessoal sai com suas naves e vem aqui. Tá? Alguns não conseguem atravessar. Por quê? Porque lá existem portais. Portais não são coisas mentirosas ou fantasiosas, gente. Nós moramos na Amazônia e sabemos, por exemplo, quantas pessoas desapareceram dentro da água e aparecem 7 dias depois dizendo que estiveram numa cidade. E geralmente, quando essas pessoas voltam de lá, voltam com alguma coisa modificada. Tá? Cidades encantadas. Tá? Pessoas que encontram cidades na mata, de repente entram num ambiente. Né? Esses portais geralmente acabam aparecendo em espelhos de água em determinados ambientes. Então, tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos sofrendo uma mudança no campo eletromagnético. Tá? A esfera interna da Terra, que mantém esse torus, né? Ele parou, né? Então, ele está girando ao contrário, e a Terra também vai fazer determinados movimentos que vão causar mudanças, e é por isso que esses seres vão ser muito mais vistos, e eles vão ter possibilidade de fazer travessias com mais facilidade para a Terra. Tá? Agora, como eles serão recebidos e como se comportarão os humanos, isso é outro problema. Tá? Mas a gente precisa compreender que os governos, ao mudarem o nome de UAP, tá? de OVNIs e UFOs para UAPs e de extraterrestres para não humanos, é porque eles sabem que esses seres não vêm de fora do planeta.
não vem de nada de outro sistema solar ou de outra galáxia. Tá? Pode ficar tranquilo disso. Sabe por quê? Porque seria quase impossível uma viagem nesse nível. Ah, mas eles têm tecnologia para vir pelo buraco negro. Ah, eles têm tecnologia para viajar a mais da velocidade da luz. Eu não sei o quê. Não se iluda com isso. Os seres que nós estamos vendo por aí são seres que caem com suas naves, morrem em acidentes e, se você observar mais ainda, causam problemas tá? Há um caso que eu não vou comentar agora aqui, mas há uma história no Brasil muito nítida do cara que foi abduzido. Ele ficou durante muito tempo, foi para um outro lugar, para uma outra terra, supostamente um planeta, mas não é um planeta. O lugar com certeza é aqui na Terra. E ele chega lá, por incrível que pareça, os seres que habitavam aquele lugar falavam, sabe o que? Alemão. Então, tem muita história que eles estão tentando esconder, né? Que é claro que o Deus deste mundo, o Demiurgo, Yaldabaoth, o Gadu, né? E os arcontes estão tentando impedir que eu e você, que a gente acorde, que a gente desperte e que a gente deixe resplandecer em nós a luz. Aí a gente vai fazer uma evolução muito grande. Até o próximo vídeo e não esqueça de me ajudar, tá, a chegar a 1000 inscritos neste canal.